Bom dia para esse seminário sobre guerra espiritual. Nessas últimas sessões nós temos falado sobre a armadura de Deus que se encontra em Efésios 6. É interessante que essas 6 armaduras que são expressões ou descrições daquela armadura usada pelos soldados romanos. Paulo teve muita oportunidade de observar e analisar essas peças, assim, essas roupas que os soldados vestiam. Ele estava assim em prisões, nas quadros, mesmo coitada, soldados. Então ele sabia muito bem cada peça. Ele fez uma aplicação espiritual para a nossa vida e principalmente para como fazer melhor essa guerra espiritual. O Senhor não deixou-nos desprotegidos. Nós temos essa proteção e como que eu tenho analisado, né? Cada peça é uma expressão da pessoa de Jesus. Temos que vestir de Jesus, identificar completamente com Ele. Ele é a nossa única armadura ou proteção nesta guerra espiritual. Depois dessa listagem, em versículo 18 de Efésios 6, nós temos mais outra. Não é bem algo que veste, mas é algo que nos cobra. E essa diz o seguinte, versículo 18 diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, oração é algo que é essencial para nos proteger. E quando nós olhamos para essa expressão, orando no Espírito, eu quero que nós falamos sobre isso. Eu quero dar essa sessão e dedica somente para esse tema. Quando nós falamos sobre orar no Espírito, nós podemos interpretar isso de uma forma diferente. Em primeiro lugar, no grego tem várias expressões, ou várias formas de interpretar isso. Um é por meio de. Então, oramos por meio do Espírito. Outro é orar com a ajuda de. Okay? E terceira, orar na esfera ou no lugar de. E outra é em conexão com, ok? Então, eu quero analisar melhor como essa expressão, orar no Espírito. Quando, na primeira parte, orar por meio de, em Atos 4, Atos 2, versículo 4, diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o Espírito Santo deu palavras para orar. Então, por meio de, deu as palavras e nós falamos. Falar no Espírito é a nossa própria escolha, não é? Nós oramos, mas as palavras vêm do Senhor. Então, por meio de... em 1 Coríntios, capítulo 14, fala bastante neste capítulo sobre a falar em línguas. É uma língua desconhecida. Esses discípulos, 120 discípulos que estavam naquele cenáculo, que foram batizados no Espírito Santo, quando eles saíram, eles estavam a louvar e orar em público. E várias outras nações entenderam na sua própria idioma aquilo que eles estavam a orar. Então, foi aquele sinal que Deus está presente. É um sinal que estava a apanhar interesse para ouvir ainda mais. E depois Pedro se levantou e falou numa língua conhecida. Mas para esses apóstolos, quando eles falaram em línguas, conforme que o Espírito Santo estava a dar as palavras, eles não entenderam, mas os outros entenderam. Então, a milagre estava mais nos ouvidos, em vez da própria língua. Em capítulo 14,
Paulo descreve melhor o que é falar em línguas. Línguas é uma linguagem, uma língua desconhecida, não aprendida. É importante entender isso. Não é algo que nós podemos aprender a fazer, é algo que foi dado a Deus e nós fazemos isso, nós oramos a Deus. Quando oramos, a Bíblia diz que a nossa mente não entende, é infrutífera. Nós não entendemos aquilo porque estamos a falar a Deus segundo as palavras que Deus nos deu. Então, é uma linguagem ou uma língua especificamente ou espiritual a Deus. Agora, também em capítulo 12, como em capítulo 14, fala também sobre outro aspecto dessa palavra em línguas, em que é uma forma de edificar a igreja, ou é para a igreja. Então, nesta forma, a língua tem que ser acompanhada com interpretação, para que essa língua ou essa mensagem edifique a igreja. Sem interpretação, não edifica. Então, as instruções é melhor ficar calado, ou falar na sua própria língua que conhece. Mas essa linguagem, essa falar no Espírito, sempre tem a ver com uma linguagem dada por Deus. Não é uma linguagem que nós aprendemos ou conhecemos, mas uma língua dada por Deus. Em versículo 14 diz, porque se eu orar em língua desconhecida, e essa palavra está em itálico, significa não está no original. No grego a palavra basicamente diz isso, uma palavra desconhecida. Não é uma língua conhecida por homem, não é espanhol, ou francês, ou japonês, ou coisa assim, mas é uma língua não aprendida ou desconhecida para os homens. O meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, o espírito, que é a verdadeira pessoa, ora, numa linguagem espiritual dada por Deus. E só Deus que entende, a nossa mente não entende. E muitas vezes, e com frequência até, na igreja, as pessoas colocam pouco valor em falar em línguas porque eles querem entender tudo. Mas a Bíblia é claro que essa língua é desconhecida, que o Espírito Santo entende, mas nós não entendemos. É por meio do Espírito. Então, por isso, a Bíblia diz que nós podemos cantar no Espírito ou cantar com o nosso entendimento. Podemos falar, orar no Espírito ou orar com o nosso entendimento. Então, há uma distinção, uma diferença. Tem um certo propósito, porque quando nós oramos, numa língua que só Deus entende, também outros espíritos não entendem. O diabo, eu creio que não entende aquilo que nós estamos a orar quando oramos no Espírito. Só o Espírito de Deus que entende, porque Ele que deu as palavras e nós estamos somente a orar segundo a vontade de Deus, ou segundo as palavras que Ele concede. Deus entende. É uma linha direta que não é interferido por Satanás. O segundo aspecto de orar no Espírito é orar com a ajuda de. Em Romanos, que é importante ver esse versículo, mas em Romanos, nós temos Romanos 8, versículo 26, diz o seguinte. Diz que, da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Então, há sons, há coisas que o Espírito Santo, há uma forma de orar segundo a vontade de Deus, que às vezes nós não percebemos, mas o Espírito percebe e Ele ajuda-nos na nossa fraqueza, na nossa própria limitação,
que nós não entendemos como orar, mas o Espírito Santo ajuda-nos a orar como convém, ou segundo a vontade de Deus. Então, em situações dessas, em situações de confusão, em situações de ataque, em situações em que nós não percebemos o que está a acontecer, podemos orar no Espírito. O Espírito Santo ajude-nos para orar segundo a vontade de Deus. E não somente lançar coisas no ar, pensando, oh Deus, eu não sei o que passa, mas não, Deus que sabe. E Deus tem a resolução. Então, orar no Espírito é orar segundo a vontade de Deus. Deus ajuda-nos a orar de uma forma certa. A terceira é orar na esfera naquela dimensão de Deus. E nesta esfera podemos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nós podemos começar pensando que eu vou orar sobre essa situação e Deus conduz-nos. É uma forma profética de orar, em que Deus usa o seu Espírito para caminhar-nos em oração, para orar segundo aquilo que Ele quer. E esse é outro aspecto, orar no Espírito. Entrar no zono, entrar na esfera em que Deus revela aquilo que Ele está a fazer e nós estamos a colaborar com Ele. Muitas vezes, quando estamos a fazer caminhadas de oração, Deus dá-nos uma certa orientação. É como nós não entendemos até que nós estivemos naquele sítio. E depois Deus abre os olhos do nosso entendimento. Nós começamos a orar no Espírito e sentimos que Ele está a dirigir para que nós podemos colaborar com o Senhor e derrubar aquelas fortalezas e ver mudanças naquele sítio. Então, é entrar naquela esfera com Deus e ser dirigido por Ele. João, quando ele estava naquela ilha de Patmos e recebeu aquela revelação, a Bíblia diz que ele estava no Espírito. Ele entrou naquela esfera do Espírito e Deus começou a abrir os seus olhos, e ele recebeu aquela revelação que nós conhecemos como Apocalipse, o livro do Apocalipse. No quinto aspecto é que nós entramos em conexão com Deus, quando oramos no Espírito. Essa é aquela dependência total, em que nós não temos a nossa agenda, não temos a nossa lista das compras, não temos nossos desejos assim, em primeiro lugar. Nós que estamos ali para fazer a vontade de Deus, para entrar no seu rio e fluir com Ele. E ser um canal de bênção para os outros. Então, nesta orar no Espírito, é que nós dizemos logo à partida, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Senhor, usa-me hoje. Eu quero orar segundo a tua vontade. Abre os nossos olhos, revela. E quando nós entramos no Espírito, algo poderoso acontece. Em Judas capítulo 20, diz que nós podemos aumentar a nossa fé orando no Espírito. É incrível. É como carregar as nossas baterias. Podemos crescer, nós podemos aumentar a nossa sensitividade espiritual orando no Espírito. Eu lembro uma vez que eu estive com um pastor, nós fomos ao norte de Portugal, e levou muitas horas para chegar lá, e nós sentimos, em vez de conversas superficiais, em vez de fazer outras coisas, todo o caminho oramos no Espírito. Quando nós chegamos àquele lugar e nós começamos um serviço, nós tivemos uma reunião, houve um mover poderoso de Deus. É como que nós entramos naquele rio e foi tão fácil de ministrar segundo a vontade de Deus e ver resultados. É tão importante, se nós queremos ser eficazes nesta guerra espiritual, que nós entramos naquela dimensão do Espírito e ser guiado por Ele. Orando no Espírito é aquilo que
que facilita deste mover de Deus. O diabo é como um ladrão. Ele quer roubar a nossa atenção. Ele quer preocupar a nossa mente com muitas situações, com ideias. Ele quer distrair-nos. E quando nós oramos no Espírito, a nossa mente começa a ficar em sintonia com o Espírito Santo. Essa língua precisa um freio, precisa aquele controle. E quando oramos no Espírito, está a ser controlado pelo Espírito e não pelos nossos desejos carnais. Não, nós temos que seguir o exemplo de Paulo. Paulo disse em 1 Coríntios 14, 18, diz que eu oro em línguas mais que todos vocês. E olha para o fruto do seu ministério. Olha para aquilo que ele fez em pouco tempo. E maior parte desse tempo ele estava preso. Né? Mas, graças a Deus, né, pela falar em línguas, pela falar, entrar no Espírito, porque com a sua vida ele conseguiu de estender o reino de Deus em quase todo o Império Romano. Graças a Deus pela esse dom maravilhoso, pela essa capacidade que nós temos para orar no Espírito. É a nossa proteção. Deus te abençoe.